Sorria, você está sendo filmado. Sorria, sorria com os olhos. Você está sendo filmado. Eu estou aqui com Fabrício Clemente, autor de Congresso Espiritual dos Ranúnculos. Correto? Correto, isso mesmo. E vencedor da edição 2020 do prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, do prêmio literário mais antigo do Brasil. Você acabou de entrar em uma instituição, eu ia falar centenária, quase centenária. Fabrício, me diga o seguinte, poeta, quando que você começou a poetizar? Acho que desde pequenininho, quando eu lia gibi e escrevia algumas historinhas, mas quando eu me envolvi mesmo com a escrita de poesia literária, por assim dizer, foi na adolescência. E o que você lia nessa época? Lia Mário Quintana, Camões. Oh, peraí, você lia Camões adolescente? Camões. É por isso que ganhou o prêmio, né? Camões. 5 anos, tô lendo Camões. Rambo. Tá vendo? Tudo que você fala leva a gente precoce, né? Rambo, o grande Rambo. Lautréamont. Que nas horas vagas traficava armas na África. Isso aí tudo bem. Lautréamont também? Lautréamont, a geração Beat. Aproveitando de te perguntar, tá, já que você gosta da geração Beat. Você falou de alguns poetas que trabalham muito a forma, né? E assim, você consegue equilibrar essa coisa de ser um poeta da forma, né? E ao mesmo tempo gostar dos beats, né? Que tinha aquela coisa, que tem até aquela piada, né, do Capote, né, que fala que os beats não escreviam, datilografavam. O que você acha disso? Ou você discorda do Capote? Eu nunca vi, né, eu discordo do Capote. Eu também discordo, na verdade. Eu nunca vi uma... Mas a frase é boa. A frase é interessante. Eu nunca vi uma oposição entre um cuidado com a forma e a liberdade que os Beats tinham na escrita, o Jack Kerouac tinha. Eu acho que ele também buscava uma forma, embora essa não fosse a prioridade dele. Encontrei uma liberdade formal muito grande nos poetas clássicos, nos poetas que trabalham com os métodos clássicos, da mesma forma como encontrei uma liberdade formal no Allen Ginsberg. O Ginsberg é um exemplo muito interessante que o uivo, eu acho que ele é muito bem cuidado em termos estéticos. Assim. Eu não acredito que o uivo tenha sido datilografado, por exemplo. O próprio On the Road, né, porque o livro, inclusive tem edições, né? Você tem edição com os nomes verdadeiros e a edição com os nomes fictícios, e dá para ver uma diferença muito grande de um manuscrito para o outro. Ou seja, o livro foi trabalhado sim, né? Talvez não aquela coisa de exaustiva que sei lá, a moda Goethe, né, que ficou 40 anos escrevendo o Fausto, né, mas com certeza foi, né? Sim. Siga. E, bem, eu acho que não existe uma oposição entre o cuidado formal e a liberdade de escrever do jeito que você quer e dizer o que você quer. Na verdade, parece que a forma ela vai levando a uma busca, a você querer dizer mais. No momento que você tem uma certa relação com a forma, que você para escutá-la, para escutar a forma e para escutar a linguagem, então ela começa a dizer. Eu acho que a geração Beat, os seus melhores escritores, como Allen Ginsberg, o Kerouac, o William Burroughs, e o surrealismo também, né, que também tem uma relação com querer romper com todas as regras, querer romper com todos os... às vezes numa questão falsa, né, de querer romper as vanguardas também, de querer romper com a métrica, de querer romper com recursos de rima. Eu acho que tudo isso, na verdade, é uma falsa oposição. A relação com a forma, no momento que você para escutar a linguagem, ela é produtiva. Ela não é uma censura, nem é um limite. O limite da forma, ele te leva a dizer, ele leva a linguagem a dizer
ele leva o seu eu a procurar coisas que ele não conhecia. No momento em que, por exemplo, você procura uma rima, ou que você procura ver o que se encaixa melhor num decassílabo camoniano, por exemplo, você ali descobre coisas de você que você não sabia. Você descobre coisas que você poderia dizer onde você ainda não tinha chegado. Você não precisa fazer uma concessão da sua liberdade de escrita para isso. Agora, o uso que se faz disso, eu acho que ele é que traz toda a diferença. Porque a questão formal, estética, ela pode se tornar uma espécie de política da escrita, que às vezes traz à tona outros valores. Acho que pode pasteurizar. Pode pasteurizar e trazer à tona outros valores que é o que acusam os parnasianos, por exemplo. Você concorda? Isso chegou a um certo ponto que pode engessar o verso, engessar a forma? Pode. E aconteceu com os parnasianos ou você acha que não? Alguns sim, a maioria sim. Os parnasianos brasileiros sim. Você quer me comprometer? Quer. Eu percebi. Sim. Mas não vamos falar de novo. Olavo Bilac. Bilac. Não, hoje em dia não pode tossir mais, né? Não pode mais. Mas falando, você deu uma aula aqui, uma coisa doutoral. Até parece que você está fazendo doutorado, né? Se eu não souber... Tá fazendo? Estou fazendo doutorado em... Ixi, tá fazendo mesmo. E aí, conta isso. No UFG. Não, eu sabia que tá fazendo doutorado. Sobre o Jorge de Lima, o livro de sonetos do Jorge de Lima. Estou terminando, defendo o ano que vem. E o meu mestrado eu fiz sobre 2 poetas envolvidos com a geração beat, com o surrealismo, que foram o Roberto Piva e o Cláudio Villa. Fez na USP, não é? Na USP, foi. E o doutorado eu faço aqui, na UFG. Na UFG. Dizem que o Jorge de Lima foi a nossa última chance real de um Nobel em literatura. Você concorda ou não? Ele mereceria. Com certeza, com certeza. De fato, ele é uma invenção de Orfeu, está ainda para ser descoberto, assim como o livro de sonetos, como a grandiosidade do Jorge de Lima, pode trazer à tona coisas do nosso país, coisas do Brasil que a gente desconhece, e muitas possibilidades de pensar a nossa vida, a nossa realidade, possibilidades que ainda não foram trazidas para o discurso. O mito de Orfeu é muito presente nos nossos poetas, Vinícius também, né? Por que você acha que tem essa relação tão forte dos nossos poetas com o mito de Orfeu? Eu acho que Orfeu eu acho que ele é uma espécie de símbolo do poeta, né? Que desce aos infernos e que tenta resgatar de lá algo que ele nunca vai conseguir resgatar. E ao voltar, ele traz esse vazio de ter e de não ter e consegue cantar. Eu acho que essa possibilidade de trazer algo das dificuldades da vida, né, dos infernos e dos horrores da vida, e transformar isso em canto, eu acho que é o que a figura do Orfeu traz de mais forte para a gente, para os poetas, né? Uma espécie de figura que simboliza mesmo a aventura do poeta. Ou seja, o Brasil é o quinto dos infernos mesmo. Eu queria entender o que ele falou. Por invenção de Orfeu do Jorge de Lima, sim. Não, e mais. Assim, não é do mesmo nível poético, não, mas é o quinto dos infernos do Carlos Lombardi, né? Lembra que o Marcos Pasquim, Pescador Parrudo, do Dom Pedro I também, né? E não só, na verdade, a própria... isso é uma noção disseminada, né? Se a gente olha, por exemplo, os primeiros documentos sobre o Brasil, né, falaram sobre a América, né, falaram que o Brasil era o paraíso, mas depois passou encontrando com os canibais, né, passou a ser o inferno, enfim, uma série de coisas. A coisa da pele vermelha também tem um pouco isso, né, de seres infernais. Esses mitos estão muito presentes desde o início da formação do Brasil. Mas vamos vir um pouquinho mais aqui para o tempo, né, a gente está muito lá atrás, está em 1500. Me fale sobre este livro aqui. Quando que ele apareceu? A edição é muito bonita, inclusive.
Olha só, fizeram uma diferença, espero não estragar o livro, né? Mas a edição ficou ótima. Esse livro em formato de bloco de notas sim. Foi publicado em 2013 pela Edições Ricochete. Ele é o fruto de uma amizade entre eu e a editora, uma grande amizade que perdura, que é a Céline Clermont, uma francesa que veio morar aqui no Brasil e aqui em Goiânia, e fez uma editora, inicialmente para publicar livros de filosofia, e aí mandei as minhas coisas para ela. Quando eu fui defender a minha tese, minha dissertação de mestrado lá em São Paulo, uma das pessoas da banca, ela falou dessa francesa. E aí ela disse que era para eu procurar, me deu o contato, para eu poder publicar a minha dissertação. Eu procurei para poder publicar, enviei meu livro de poemas, e ela disse, não, vou te publicar. Né? E aí foi que nasceu o livro. Eu enviei as coisas para eles em 2012, em 2013 o livro saiu. A gente fez o lançamento numa semana de estudos de filosofia e literatura, que tinha como tema o Lautréamont. Era tempo de Lautréamont, e no meio do simpósio, né, a gente lançou o livro. E o título? Dá para dar uma... O Humberto Eco fala que os títulos são chaves interpretativas, né? Eu ainda não consegui interpretar o título. É um congresso, acho que lembra o Congresso Internacional do Medo, do Drummond. Congresso espiritual. Tá vendo como é uma chave mesmo? Dos ranúnculos. É um livro sobre a loucura, é um livro sobre as experiências extremas, do medo, da loucura, da vida e da morte, do amor, do erotismo, sobre a tentativa de chegar ao outro de qualquer modo, de qualquer forma. E é um livro que evoca suas influências de forma muito intensa, desde Antonin Artaud, Lautréamont, o Piva, os românticos alemães, Apollinaire, Baudelaire, que são os poetas que mais me tocaram, e os surrealistas. E poetas bem infernais também, né? Você está sempre dialogando com... Isso, e o Camões, né, sempre foi uma linha para mim de conseguir dizer as coisas com limpidez, né? E o Jorge de Lima também estão presentes nesse livro. É um livro que tem muita relação com as leituras que eu fazia na época. É um livro que eu escrevi em São Paulo. É isso que eu quero te perguntar. Você falou que de quadrinhos, de beat, de simbolistas. Qual é o estilo que você construiu a partir de todas essas referências que está presente aqui? É o estilo do desespero. Boa resposta. É o estilo de uma atitude desesperada diante da linguagem, diante da necessidade de alcançar o outro. Você escreve por isso? Para alcançar o outro? No início, sim. E agora? Quando eu consegui chegar... Ele viu que o outro não era interessante? Chegar perto do outro, aí eu escrevi nesse segundo livro para tentar ouvir o outro. Não, isso é interessante. Eu estou falando brincadeira boba aqui, mas isso é muito interessante. A escrita inicial era para alcançar o outro e depois passou a ser para ouvir, ou seja, uma questão evolutiva, né, de um projeto literário consciente, você diria? Não era um projeto. Não. Nunca foi um projeto. O livro, o que acontece na minha escrita é que geralmente eu me predisponho, eu sou um leitor, sobretudo sou um leitor, um amador da literatura, um amador da poesia, da linguagem. Então eu me proponho a ler, eu leio bastante os poetas que eu gosto, os poetas que eu vou descobrindo, e as coisas, desde de gibi até manchete de jornal. Sim. E então as coisas vão me predispondo a um olhar. E esse olhar, ele
também busca vivências e eu vivo certos ciclos que culminam em livros de poemas. Esse livro, O Congresso Espiritual dos Ranúnculos, eu escrevi em São Paulo, quando eu estava, a maior parte dele, eu escrevi em São Paulo, uma boa parte eu escrevi na Bahia, numa época em que quando eu fiz o mestrado em São Paulo, eu morava na Bahia. Então eu ficava uma ida e vinda, meio doida, de São Paulo, sertão da Bahia. Pesquisador. Então tem todas essas experiências estão ali, e eram experiências que às vezes surgiam das leituras, e talvez e muitas vezes levavam a outras leituras. Então aí o ciclo se fecha com um livro que quer se fazer. Esse quis se fazer encontrando uma editora e sendo publicado, né, nesse formato. E o outro... Que é esse ou é outro? É esse aí. Que é esse. Então nós chegamos onde eu queria. Então, este caminho te levou a... Esse título é ótimo, né? Fevereiro, que é o livro vencedor do Prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos. E que livro é esse? Esse foi um livro que eu comecei a escrever em 2013. Logo depois desse, não se pode deitar na obra, uma vez que escrever está em movimento, é andar, e esse movimento é a própria vida, a própria possibilidade de vida. Então eu, logo depois, ainda com alguns resquícios das experiências dos ranúnculos, eu comecei a buscar outras vivências, outras experiências. E eu comecei a escrever em 2013. E eu terminei, neste ano mesmo, de 2020, eu terminei de escrevê-lo. Também trata do amor, da morte, também trata do medo. São seus temas, você diria? Geralmente sim. O que aconteceu no Fevereiro é que ele é um livro que culmina para uma espécie de alegria e uma espécie de serenidade, que não tem no outro. Não tem no Congresso Espiritual dos Ranúnculos. Talvez seja porque o poeta esteja descobrindo a alegria da poesia, né? Ah, com certeza. Ou então a alegria desse encontro de ouvir o outro, né? Talvez. Sobretudo a alegria de ouvir o outro. Então, aproveitando que estamos nos ouvindo aqui, falando também, já caminhando para o nosso fim, me diga uma coisa. Se você estivesse no mundo, né, do Fahrenheit 451 e tivesse que se transformar em um livro, ler um livro e decorar esse livro, que livro você seria? Os Cantos de Maldoror e as Poesias do Lautréamont. Sem dúvida. Contra tudo por Lautréamont. Por quê? Se você tiver que escolher, porque ele primeiro me deu o direito de escrever do jeito que eu quisesse, uma liberdade total de me sentir em casa na literatura e porque, bem, eu acho que o Lautréamont é o autor que foi mais longe de todos. Na linguagem? Na linguagem e ele entregou todos os segredos da escrita. Ele te faz entrar pela porta dos fundos da literatura e fala, olha aquele palácio, aquele belo palácio, onde você jamais poderia entrar, é assim que se faz. Ele mostrou a estrutura. Aqui está tudo. Todos os procedimentos, toda a estrutura. Ele revelou o segredo da maçonaria, no caso. Tudo. Da maçonaria dos escritores. E isso é uma imagem muito interessante. Desacralizou e entregou os segredos. E eu acho que o que ele faz, por exemplo, com a retórica, com procedimentos de retórica, é muitas vezes o que eu faço com a métrica. É uma lição lautréamontiana. De pegar aquilo que significa muitas vezes algo que não te deixa dizer, que significa o corte da sua voz, a interrupção da sua voz, e fazer com que aquilo seja uma pletora, que te leve a dizer, que te alimente. A noção de forma, como liberdade, com certeza,
eu acho que é a maior lição que eu teria do Lautréamont. Maravilha. Então, nesse dizer e não dizer, diga suas últimas palavras. Minhas últimas palavras? É. Aqui, não na vida. Eu acho. Bem, mas em que sentido? O que você quiser. A lente é sua. O selfie é sua. O que você diria para a humanidade? Nossa. Eu diria dane-se, mas isso aí é outra história. Não diria isso. A gente se vê numa próxima. Eu espero. E isso é palavra de poeta. Fabrício, parabéns. Muito obrigado. Vocês viram que o cara é sério. Febreiro. Tchau, tchau.